Este episódio do É Comunicar que nos entendemos é especialíssimo, é o primeiro episódio que gravamos ao vivo e é em plena sala de aula no SCTE, mais concretamente na disciplina de Relações Públicas Digitais, na pós-graduação de Marketing Digital com Inteligência Artificial, onde eu sou também docente. E nós vamos receber, eu e os alunos, claro está, uma convidada especialíssima que já está aqui ao meu lado. Ela é a Margarida Vaqueiro Lopes, é editora executiva do Diário de Notícias. Ela tem uma carreira muito ampla no jornalismo, passou por várias publicações de prestígio, como a revista Exame, a revista Visame também. Foi uma jornalista premiada também, teve várias distinções, escreveu, na maioria dos casos, sobre economia, ambiente e direitos humanos também. Margarida, o que é que a Margarida nos vai aqui ajudar a fazer um episódio muito especial? Porque ela vai nos permitir-nos até aos bastidores daquele que é o jornal mais antigo do país. O Diário de Notícias tem 162 anos. E como é que são aqui os bastidores de uma redação nos dias que correm, não é? Portanto, o que é que o digital, as redes sociais, a inteligência artificial, os tantos press releases, tantas marcas que querem comunicar, como é que é então ter um cargo, como a Margarida tem, no Diário de Notícias? Olá Viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e maturidade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Margarida, muito bem-vinda. Obrigada. E muito obrigada por teres aceitado aqui o desafio. Não, obrigada eu pelo convite. E a Margarida dizer-vos que foi de um entusiasmo incrível. Quando eu a convidei, quer para vir à disciplina, quer como para gravarmos este podcast, foi super entusiasta e, portanto, muito obrigada. Obrigada. Margarida, uma pergunta obrigatória, quem acompanha o podcast já sabe, que a primeira pergunta é: o que é que tu querias ser quando eras pequenina? Eu, na verdade, queria ser atriz, é verdade, e o meu plano B era ser jornalista, portanto não fugi muito. Foste para o plano B? Fui para o plano B e com muita felicidade dos meus pais que não gostavam muito do plano A. Ok. É verdade, mas eu tentei, eu ainda tentei, mas falhei e eu acho que ainda bem. E qual foi aquele momento em que tu disseste, é mesmo o jornalismo que eu quero ir? Como é que se deu a tua entrada mesmo para jornalismo? Eu acho que para mim era muito claro que eu precisava ter uma profissão que me deixasse contar histórias, que foi uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer desde pequenina, e que não tivesse todos os dias a mesma dinâmica, porque era uma coisa que me aborrecia muito, pensar em ter um trabalho em que eu fizesse a mesma coisa das 9 às 5, era uma coisa que me transtornava. E portanto, pensei, o que é que existe, não é? No mundo que dá para fazer isto. A atriz era uma ideia, não calhou. E depois eu acho que cheguei ali ao 9º ano, quando nós começamos a fazer aqueles testes psicotécnicos e tudo, e foi muito claro, dava-me assim, 95% de comunicação. Eu pensei, bom, então acho que vai ser por aqui. E foi muito claro a partir desse momento, tirando até ali ao primeiro semestre do primeiro ano, em que achei que não é nada disto, afinal. Ainda hesitaste ali um bocadinho, mas ainda depois... pensei, afinal vou parar e não é isto que eu quero, mas até agora ainda não me arrependi. E qual foi o sítio onde tu trabalhaste já como jornalista? Como é que foi? Eu comecei, são dois na verdade, eu comecei como jornalista no Brasil, na redação do Estado de São Paulo, porque eu fui fazer a minha tese de mestrado para o Brasil e depois tive a oportunidade de começar, no fundo, ter um estágio lá e era jornalista naquela redação, e depois já não como estagiária em Portugal na redação do Diário Económico, o falecido Diário Económico, se calhar alguns de vocês não se lembram, mas que era na altura um jornal de economia de referência, nós chamávamos-lhe o Financial Times português, porque era cor de laranja e tudo, e era o líder da economia na altura. E depois foste certamente para a revista Exame? Não, depois ainda fui para o jornal I, que sim. entretanto também, coitado, está num processo está comatoso. Num processo semelhante. Sim, fui para o jornal I, na altura da Comissão de Inquérito ao BES, e depois disso fui fundar a revista Forbes Portugal, quando a revista vem para cá.
Depois disso fui para a Exame e para a Visão, onde estive até 2024 e em 2025 integrei o Diário de Notícias com muito sentido de privilégio, não é? Porque era como dizias, é o jornal mais antigo de Portugal continental, Certo, porque temos correto. temos o Açoriano Oriental que nos passa, ficamos sempre, mas é do nosso grupo e nós fazemos uma joint venture, mas acho que há um sentido de privilégio e de responsabilidade muito grande e de curiosidade, não é? Precisamente como é que se faz jornalismo num jornal com 162 anos. Isso, como é que se faz um jornalismo num jornal com 162 anos, com todos os desafios que o digital traz? Bem, felizmente faz-se exatamente como se faz nos outros sítios. Essa foi a parte boa que me descansou, que foi, ok, faz-se jornalismo igual, com uma vantagem, que se chama arquivo, não é? E se nós pensarmos bem, vou só fazer este parênteses porque eu acho mesmo que é giro e eu esta semana passei por este momento que foi. Hoje é dia 13 de maio e falava-se muito de uma possível vinda de um Papa, de um quinto Papa a Portugal. E eu disse, nós temos fotografias de todas as visitas dos Papas e de repente pensei, não é nós temos, é nós somos os únicos que têm fotografias de todos os Papas que já vieram a Portugal. Porque, enfim, a primeira vez que veio um foi o Paulo VI em 1967. Nenhum dos jornais que atualmente está em circulação em Portugal, a agência Lusa terá também porque terá imagens nossas, mas o arquivo é nosso. Nós temos fotografias de 1967. E isto significa fazer jornalismo com uma base que é ainda melhor. Temos menos dinheiro, todos hoje, mas temos um património e um ativo que é muito importante porque o jornalismo vive de memória também. Ou seja, quando nós passamos por fases muito complexas, como esta, hoje em dia, não é? Quer dizer, estamos aqui num período um bocado, vamos chamar-lhe um pouco tenso da nossa vida, de geopolítica e económica, mas a memória ajuda-nos a pôr as coisas em perspectiva. E ao pormos as coisas em perspectiva, nós fazemos melhor jornalismo. Porque às tantas não dizemos coisas que nunca aconteceu, não é verdade? Muitas vezes já aconteceram coisas, e já aconteceram coisas muito piores do que estas. E nunca, como agora, nós precisamos de tanta memória, não é? E nunca como agora precisamos de tanta memória. E a memória está a desaparecer dos jornais. Porque nós temos um problema de financiamento, não é? Nós temos ferramentas de inteligência artificial a aparecer e a fazerem-nos acreditar que podem substituir os jornalistas. E portanto, podem? não. Margarida, na tua perspectiva? Não podem. Porquê é que não podem? Porque a inteligência artificial é ótima e ajuda-nos imenso a fazer jornalismo. Mas o jornalismo, apesar de ser objetivo e isento, ou dever ser objetivo e isento, na verdade, o jornalismo é o meu olhar de jornalista sobre a realidade. Ela não pode ser dissociado o exercício que eu faço, o sentido crítico que eu tenho, que vai ser diferente do teu. Se nós formos as duas jornalistas e formos as duas fazer a mesma reportagem, ela vai ser diferente, porque a minha experiência e o meu contexto são diferentes, porque os meus conhecimentos são diferentes, porque a minha sensibilidade é diferente, porque a minha análise é diferente. E o jornalismo também é isto. Portanto, a inteligência artificial é ótima para ajudar, é ótima para ajudar a recolher dados, para agregar informação de forma mais rápida, para transcrever entrevistas, para... Sim, e talvez explicar aqui um bocadinho, eu que fui jornalista também e no nosso tempo, somos mais ou menos da mesma geração. Não somos mais ou menos, nós somos da mesma somos geração. da mesma geração, exatamente. E nós tínhamos, quando entrevistávamos alguém, Sim, passávamos ali 2 horas ou sim, ou a mais, média, segundo consta, a média são 3 vezes o tempo que a conversa demora, não é? Portanto, se eu agora estiver aqui a falar convosco durante 1 hora, vou para casa e transcrevo à mão a gravação e serão 3 horas. Depois vai sendo menos tempo porque nós, com a prática, não é? Isto vai facilitando. Mas eu hoje demoro 5 minutos a transcrever uma entrevista, que é o tempo de fazer o upload do meu fecheiro num bom sistema de inteligência artificial e de esperar pela transcrição e eventualmente pela tradução. Claro que depois vou editar tudo, não é? Mas isso, por exemplo, é ajudar a fazer bom jornalismo, porque isso dá-me tempo e descansa-me para eu editar também a entrevista melhor.
Mas a inteligência artificial, como tudo, não é? Eu acho que é muito a discussão que se tem tido, não tem alma. No fundo, a inteligência artificial, quer dizer, são algoritmos, são números, não é? É Tu uma deste amálgama aqui de já coisas. esse exemplo, por exemplo, que na transcrição de entrevistas, por exemplo, há uma situação em que vocês no Diário de Notícias usam a inteligência Usamos. artificial, mas há mais algum contexto, algum exemplo que tu possas dar de como é que estão, ou não, paulatinamente aqui Sim, a colocar aí como uma ferramenta sim, sim, na sim, redação? Como é que estão a fazer isso? estamos com cuidado, porque no fundo estamos também a fazer experiências e vamos experimentando e emendando a mão com muita consciência que não sabemos muito bem como é que isto funciona e como é que pode ser feito e que é perigoso, não é? Uma das coisas, por exemplo, ilustrações, espetacular. Aquele problema do não temos fotografia e não temos ilustrador, mas a inteligência artificial pode ajudar. Sempre identificando que é com a inteligência artificial. Mas, por exemplo, conteúdo escrito. A inteligência artificial, uma coisa que estamos a experimentar agora, é, por exemplo, para fazer explicadores. Aqueles explicadores que geralmente as pessoas gostam muito de ler nos sites sobre um assunto em particular. A inteligência artificial é ótima para nos ajudar a fazer esses explicadores que, por norma, demoram muito tempo, e é um jornalista sénior que tem de os fazer, portanto, é uma coisa que demora muito tempo, e muitas vezes nós, dizendo exatamente quais são as fontes que queremos que utilize e qual é o nosso ângulo, conseguimos ter um explicador bem feito, que depois naturalmente é editado sempre por duas pessoas, por um jornalista e por um editor, e que é, não é? E que é dito que é feito com a ajuda de inteligência artificial. Mas isto é uma das coisas em que estamos a experimentar, por exemplo, e tem sido muito curioso. E essa questão ética da transparência de quando é utilizada uma ferramenta da AI, vocês estão a colocar essa designação? Sempre. Não se pode, a regra é não há nenhuma utilização de inteligência, de qualquer ferramenta de inteligência artificial. Quer dizer, não dizemos quando transcrevemos uma entrevista, não é? Não, isso é diferente, sim, Mas, sim. ou seja, quando há conteúdo publicado, seja uma imagem, seja um texto que foi feito com a ajuda de inteligência artificial, é sempre identificado. Funciona como uma publicidade para nós. É sempre identificado quando o conteúdo não é puramente editorial e feito pela pessoa que o assina, no caso. E como é que tu tens uma equipa de quantos jornalistas neste momento no DN? O Diário de Notícias tem no total 34 jornalistas hoje, que é nada, se pensarmos bem. Para as pessoas terem uma ideia, quanto é que teria há uns anos? Eu sei que tu não estavas lá, mas... mas assim, há 10 anos o Diário Económico teria, o Diário Económico, desculpem, o Diário de Notícias teria perto de 100. Só para terem uma ideia do Aliás, diferencial que é... o público ainda tem, o público talvez seja o que tem mais, mas ainda há pouco eu comentava com a Marta, quando comecei no Diário Económico, o Diário Económico era um meio muito específico, tipo o Jornal de Negócios, ok? Na altura, portanto em 2009, 2010, éramos 100 jornalistas na redação do Diário Económico, que era um diário especializado. Isto significa que o Expresso na altura devia ter 150 ou mais, sim. ou mais, ok? Portanto estamos a falar de números absolutamente estratosféricos em termos de diferença e não é muita gente, 34 pessoas. Porque, reparem, o Diário de Notícias é um meio generalista. O que é que isto significa? Significa que trabalha temas de economia, de sociedade, de política, de desporto. Portanto, e o exemplo que a Margarida estava a dar era que no Diário Económico era só economia. Sim. Economia há muitos subtemas, mas aqui no DN não é, temos, é um generalista. Depois tens o Dinheiro Vivo que trabalha só economia. Que trabalha só economia. Mas é uma marca do Diário de Notícias, não é? Como temos o DN Sports, por exemplo. Mas o que fazemos é alocamos os jornalistas que já cobrem essas áreas e que fazem estas, no fundo são submarcas que nós tentamos que deem mais força dentro do próprio Diário de Notícias. São estratégias também de comunicação. E como é que tu sentes, que a tua equipa sente a questão da AI? Ou seja, havia uns estudos que indicavam, que ouviram muitos jornalistas, tanto a nível internacional como nacional, que indicavam que havia alguma resistência por parte dos jornalistas de adotarem a inteligência artificial. Qual é o ponto de situação? O que é que tu sentes, que a tua equipa sente em relação a isso? Olha, há várias fações, não é? Primeiro temos de ter em conta que o Diário de Notícias tem uma redação com muita sorte mesmo com muita sorte de muitos jornalistas com muita experiência. Mas isso significa que também são mais velhos.
Portanto, já passaram pela fase de não haver telemóveis, de não haver computadores, alguns, ou haver computadores, enfim, que não tinham nada a ver com, com o que temos hoje, de não haver internet. E, portanto, esta é mais uma mudança que está a ser pedida. E as mudanças, por norma, criam resistência às pessoas, que é normal. Há um grupo, se pudermos dizer, que vê com muito entusiasmo a questão da inteligência artificial, e isso nem sempre se relaciona com a idade, ok? Às vezes relaciona-se até com o perfil das pessoas e com as áreas que foram acompanhando. E com entusiasmo e com curiosidade, e que vão experimentando e que vão sugerindo inclusivamente coisas e perguntam, não podemos fazer também mais isto para experimentar? Há outros que ainda estão em modo, nós não queremos usar, porque a partir do momento em que nós usarmos, nós vamos passar a ser dispensáveis. A atual direção do Diário de Notícias, como a generalidade das direções hoje em dia, creio que posso falar um bocadinho por todas, tem bastante presente de que a inteligência artificial não vai substituir os jornalistas. Não é possível, precisamente por tudo aquilo que falámos e porque a inteligência artificial ainda tem imensas falhas. Alucinações, não é? Portanto, completamente. há informações que são extraordinariamente Completamente. Parece com todo o mérito com todo o mérito, mas às vezes parece que têm. comeram ali uns cogumelos mágicos Sim, absolutamente sim, incríveis. E às vezes vale a pena fazer experiências. E eu faço experiências às vezes com coisas que eu escrevi. E tento testar. E, por exemplo, nenhuma ferramenta de inteligência artificial conseguiu ainda fazer o meu currículo de forma correta. O que eu acho fascinante, porque toda a informação é pública. E repara, tu chegaste, foi isto que tu fizeste. Está no LinkedIn. É que nem sequer é difícil. E não consegue. Portanto, eu acho que entre o receio e o entusiasmo nós havemos de encontrar um meio termo, não é? E no fundo é isso. Estamos neste momento de apalpar terreno e de tentar perceber como é que nos pode ajudar sem nos assustar. A mim também me assusta em algumas coisas, não é? Está a acontecer aqui e agora, estamos todos a lidar com ela, não é? Exato. Com a inteligência artificial, estamos aqui a descobri-la. Daqui a pouco já vou passar a bola, ou o microfone aqui para algumas perguntas da turma, mas só antes de perguntar-te uma coisa, como é que é o teu dia-a-dia como editora executiva? Portanto, como é que é o teu dia-a-dia no Isso é muito difícil, porque eu não tenho um dia normal, não é? Que era isto que tu querias também. Às vezes é muito cansativo, mas basicamente... Não seria uma ideia. Sim, um dia normal. Sim, exatamente. Um dia normal será isto. Vou contar-vos o meu, não é? Portanto, eu acordo de manhã, ouço as notícias na rádio. Como só parênteses também. Sim, ouço as notícias na rádio, ponho a Antena 1, noticiário da Antena 1 enquanto toma o pequeno almoço lá em casa, a família refila imenso, porque estamos sempre a ouvir as notícias, não faz mal. Eu ouço a TSF só para equilibrar, está bem? Não, eu só ouço a TSF no carro, é um problema meu. Portanto, Antena 1 para perceber se há alguma coisa muito dramática. Portanto, eu tenho jornalistas a começar por volta das 7h30, 8, não é? Que asseguram o online. Portanto, só também para perceber se está tudo ok, dou uma olhadela no site do Diário de Notícias, porque eu sou responsável pela parte multimédia. Só fazer um parênteses para que também eles saibam, porque às vezes não há essa percepção que esta equipa que entra mais cedo, que entra às 7, das primeiras coisas que faz, corrijo-me se estiver enganada, mas não uma vou revista estar, de imprensa. É uma revista de imprensa, ou seja, eles vão ler o que é que saiu nos órgãos de comunicação social internacionais e nos nacionais. É das primeiras coisas que se faz quando se está de turno. Aliás, há uma coisa ótima que é, se vocês forem ao site do Diário de Notícias, até às 8h30 está publicada uma revista de imprensa para facilitar precisamente quem não tem tempo, não é? Chega lá a revista de imprensa, quais são os grandes temas de hoje? E são estes. Porquê? Porque isso pode alterar a agenda mediática. Claro. Imaginem que pode haver algum tema que tenha que ver com Portugal, por exemplo, ou com algum tema. Sim, e que aconteceu durante a madrugada, não é? Que nós às vezes não sabemos. Portanto, obrigada. Exatamente. Portanto, é feita a revista de imprensa por essa equipa. Pela equipa que entra logo de manhã. Logo de manhã, eu não faço tanto. Já tenho aqui outro... Sim, faço quando às vezes estou escalada e faço-a. E é muito divertido. E depois, nós temos sempre uma reunião de edição diária por volta das 11 da manhã, que reúne todos os editores e o diretor de fecho do jornal. O que é que isto significa? É o diretor que nesse dia está responsável por confirmar que tudo o que está, quais são os temas que vão entrar no jornal, e quando falo no jornal é no jornal impresso, que nós ainda distribuímos,
e quais são os grandes temas que nós vamos estar a acompanhar no online e quais são aqueles que vão para a edição em papel. Vamos perceber que equipa temos para fazer o quê, portanto distribuir trabalho, quem são os repórteres que vão fazer o quê. E esta reunião dura meia hora, 40 minutos, às vezes menos, depende muito da agenda do dia. Pode acontecer ter de haver uma outra reunião a meio do dia, porque às vezes acontecem coisas no mundo e, portanto, às vezes às 5 da tarde temos de mudar a edição toda que estava pensada e está tudo bem. Depois dessa reunião, vamos reunir com as nossas equipas por norma, distribuir trabalho, responder a muitos e-mails. Já lá vamos. Responder a muitos e-mails. E, no fundo, o meu trabalho hoje em dia é muito planear aquilo que são os trabalhos seguintes, não é? Portanto, olhar para a equipa, para a agenda de toda a gente e perceber qual é a agenda, o que é que nós temos em carteira, como é que podemos preparar. Por exemplo, maio é um mês bom, porque há muitas efemérides, não é? Mas tem de se preparar. O 25 de Abril, o 1º de Maio, o 13 de Maio, há uma série de coisas que nós não fazemos só naquele dia, não é? Que muitas vezes estão a ser preparadas com 2 semanas de antecedência, mesmo no carrossel de acontecimentos. E depois, durante a tarde, depende. Às vezes estou a escrever porque é preciso ajuda para fazer coisas, às vezes estou a escrever porque eu quero e porque tenho trabalhos que são importantes fazer. E depois o meu final do dia, por norma, é reservado mais a editar textos. Portanto, todos os textos que são escritos por jornalistas são editados por 2 pessoas sempre, ok? Pelo editor da secção, portanto, de economia, ou do editor de sociedade, ou editor de política, e depois por um editor executivo, que é o cargo que eu ocupo, que é no fundo a segunda linha, é a linha que está abaixo dos diretores. Para quê? Porque se o diretor não tiver tempo de ler aquela página por alguma razão, há alguém abaixo dele que está responsável e que a leu com um outro olhar, e tem a ver com esta teoria que nós temos de que 6 pares de olhos são sempre muito... 6 olhos, não 6 pares, não é? 3 pares de olhos são bastante mais relevantes para tentar que não haja falhas. E é mesmo muito importante, não é? E há mesmo falhas. Assim, e mesmo assim as coisas acontecem. Como é que consegues explicar a divisão que vocês fazem entre o que vai para o online e o que vai para o print? Porque há a versão papel, não é? Portanto, que é fechada sempre no dia anterior, obviamente, e depois há o online. Portanto, como é que se distribui? Qual é a linha orientadora do que vai para onde? O que nós fazemos no Diário de Notícias é simples. Nós, quando reunimos na reunião da manhã, vamos por temas. Quais são os temas que estão a marcar a agenda hoje? O que é que hoje é inevitável falar? É isto, ok. Disto, que são 150, não dá, não é? Porque nós só temos 40 páginas. Portanto, quais são aqueles que o nosso leitor amanhã vai precisar de ler com mais atenção? Todas as peças que vão para o papel também são publicadas online. Não há diferença nenhuma. Pode haver uma diferença naquilo que são as breaking news, não é o que nós chamamos de breaking news, peças mais curtas e em temas que, no fundo, temas que são mais temporais. Ou seja, pode entrar uma notícia a dizer houve uma avaria no metro da linha azul. Ok, não vai para o papel à partida porque não faz sentido, não é? Agora, reforma laboral vai ter de ir para o jornal. Até porque, não é? Tem de ser explicada e no dia a seguir continua a ser válida. Vai com uma abordagem de mais intemporalidade, no fundo que tentamos dar um bocadinho mais de análise para que ela não morra, não seja uma coisa de breaking, mas no fundo são os temas relevantes que não se esgotam neste dia. Vamos então passar a pergunta, sim, vamos abrir aqui as hostilidades à turma. Então vamos ver aqui qual é a primeira pergunta. Eu pedia só que te identificasses, por favor. Olá. Olá. Eu sou Petra, né? Acho interessante que não tem uma visão fatalista quanto à era da inteligência artificial. Acho isso bastante interessante. No entanto, existem, hoje até há imensos canais digitais, em comparação com há 20 anos atrás, nós temos um overwhelm de informação. Como é que vocês gerem a pressão e quais são os critérios que utilizam para decidir o que merece cobertura? Portanto, porque hoje em dia qualquer pessoa pode fazer um breaking news e usar a sua página do Twitter ou diria Twitter neste caso, sim. para
enfim, relatar algum conteúdo de relevância para a sociedade. Gostaria de saber como é que vocês gerem isso com a evolução dos tempos. Ou um conteúdo alegadamente relevante para a sociedade? A pergunta é muito boa e é possivelmente das coisas mais difíceis que nós fazemos todos os dias. Os jornalistas têm, ao contrário de outras pessoas, uma carteira de jornalista que obriga ao cumprimento de um código ético e deontológico. Isso significa que nós, para publicar qualquer coisa, para fazer o tratamento noticioso de qualquer coisa, seguimos várias regras. Nomeadamente, uma que é de fácil entendimento. Não se escreve nada que não seja confirmado por uma morte, que não tenha uma terceira confirmação. A diferença entre eu e essa pessoa que escreveu no Twitter é que se eu escrever isto no site do Diário de Notícias, eu sou criminalmente responsável por essa informação. Essa pessoa no Twitter não é. O Twitter é uma ótima fonte de informação para nós. Já descobrimos histórias muito boas. Mas um tweet não chega, porque um tweet não é uma história. Pode dar um bom insight, não é? Pode dar uma boa dica, mas depois o nosso trabalho, sobretudo enquanto editores, é precisamente esse olhar que eu acho que vai ser difícil a inteligência artificial ter, de perceber, ok, isto é importante, mas é importante para que grupo da sociedade? Mas para a sociedade ou para aquela bolha que existe? E que relevância é que isto tem? Qual pode ser o tamanho disto? E a partir de começamos a escavar. E vamos atrás de muitas histórias que às vezes não são uma história, e vamos atrás de coisas que às vezes não parecem uma história e que são histórias incríveis. Mas para descobrir essa história, só pessoas com muita experiência e com fontes, aquilo que nós chamamos de fontes, e essas fontes são pessoas, especialistas, que nós temos a certeza que são especialistas porque sabemos quem elas são, porque são credenciadas nas suas áreas e com quem nós já temos uma relação de confiança, e trabalhamos a partir daí. Portanto, grande parte do nosso trabalho, na verdade, é precisamente fazer peneirar, se quiseres, essa informação toda e eu uso sempre esta expressão e é puxar o travão de mão quando temos demasiada informação. E às vezes é preciso fazer vamos parar, olhar para o mundo e perceber o que é que destas coisas todas, porque tu disseste muito bem, nós estamos completamente saturados com informação, é muito difícil. Portanto, o grande desafio é parar para pensar só e olhar e dizer, ok, mas isto amanhã vai ser relevante, isto daqui a meia hora vai ser relevante. Não. Então, vamos fazer uma pausa. Eu acho que é um bocadinho por aí. Não sei se respondi aí ou... Há uma questão? Sim. Ok, obrigada. Eu aproveito para lançar aqui uma outra pergunta, que é quantos e-mails Margarida, por dia tu recebes? Gosto tanto dessa pergunta. Releases? I know. Então, porque eu já estava pronta, não, porque por acaso fiz esse levantamento no final do primeiro trimestre deste ano, eu estou a receber em média 170 e-mails por dia. Desses 170 e-mails, posso-vos dizer que cerca de 60% a 70% são press releases. Se queres que eu te responda a quantos é que eu leio? Queres? Quase nenhum. Porque como vocês calculam para já, porque não é humanamente possível ler 170 e-mails por dia, a menos que eu só fizesse isso da vida, que não é verdade. E depois, porque de todos os presses que eu recebo, se calhar diariamente há, não sei se 5% são relevantes para aquilo que eu efetivamente acompanho. É o que falávamos em sala de aula, que é os press releases segmentados. Primeiro, não fazermos spam de press releases, selecionarmos bem os jornalistas e fazermos os segmentados de acordo com se a Margarida tem um cargo mais geral, não é? Porque é editora executiva, mas ela cobra ou tem especial interesse por temas de economia. Certo. Portanto, se tivermos um tema forte de economia, poderá ser eventualmente a pessoa certa, porque senão vai ser spam. E, portanto, os press releases têm mesmo que acrescentar valor e ir para as pessoas certas e ter relevância, ter efetivamente relevância. E não pode ir com aquela coisa genérica a dizer envio um press, sabem? Aquela coisa que se vê logo que vocês mandaram para muitas... Desculpem, não são vocês. Que as pessoas que me mandam a mim... Certo. Eu consigo ver, porque claro que com a experiência é mais fácil, mas para mim é muito óbvio. Eu leio 2 frases e eu sei exatamente se aquele press foi enviado assim, para uma lista de imensa gente
ou se é direcionado, ou se é uma coisa específica para uma área que eu acompanho ou sobre um assunto que eu acompanho. Portanto, aquele e-mail que diz assim: caro jornalista, já me perderam. Aí só precisa de ler caro jornalista. Ok, já não vou ler. Agora, claro que já há ferramentas que dizem cara Margarida, melhor. Mas nós, com o passar dos anos, vamos conhecendo os assessores e os consultores de comunicação. Que é um Portanto, aspecto também importante. No fundo, é muito filtras importante. muito pelas pessoas que te enviam, não é? Filtro Portanto, imenso. para a pessoa... Filtro imenso. Portanto, eu sei exatamente, até porque eu sei quem são as pessoas que me vão enviar já coisas que eu sei que são relevantes e porque a forma como me mandam o e-mail, por norma, já denuncia que é mais direcionado. Nós entendemos o comunicado de imprensa, nós entendemos que é fácil e entendemos que os clientes adoram um comunicado de imprensa. Mas o comunicado de imprensa ajuda a esta questão da overdose de informação, não é? Nem tudo aquilo que parece muito relevante para uma empresa e que pode ser relevante para o seu dia-a-dia, que nós percebemos isso, mas depois não tem valor notícia. Editorialmente, às vezes eu não consigo fazer nada com aquilo, Ou então, não mesmo tem que eu acho valor relevante. notícia para a Margarida, até pode ter Pode ter para outra o pessoa. jornalista. A questão aqui é mesmo filtrarmos bem os temas e enviarmos para as pessoas a quem acreditamos que editorialmente aquilo vai acrescentar valor. Senão Valor. é spam e não é sequer aberto. É efetivamente isso. E eu diria que vocês nos primeiros 10 segundos filtram logo Sim, se conseguimos aquilo ver. tem, Sim. Sem relevância. se tem relevância ou não. Em relação aos press kits, tu ainda recebes press kits? E eu digo ainda recebes porque os press kits já estiveram muitíssimo na moda. Depois vieram os criadores de conteúdos e, portanto, os criadores de conteúdos vieram aí também ocupar aqui um espaço em que os press kits iam mais para os Exato. criadores de conteúdos. Sentiste isso e não Sim, tanto sim. para os jornalistas. Tu, como já recebeste, ao longo da tua carreira, imensos press releases. Eu já recebi press kits muito divertidos. Pois já. Muito, muito divertidos. Posso contar? Podes. Eu acho que se tivermos aqui um enquadramento que é um bom exemplo. Não, que é um bom exemplo disto até de como enviam às vezes para jornalistas que não fazem sentido nenhum. O press kit era muito interessante e fazia todo o sentido para uma publicação que não fosse a minha ou eu. Eu há uns anos trabalhava na revista Exame. A revista Exame, não sei se vocês conhecem, se ouviram falar, foi durante 35 anos a revista líder no segmento de negócios e empresas em Portugal. Era uma revista, premium, era uma coisa tipo Forbes, se quiserem. E eu acompanhava as áreas de empresas, gestão, e pronto, e nós fazíamos macroeconomia, micro, mas andávamos por aqui, nunca saíamos dos temas de finanças, mercados, era isto. E há um dia que eu recebo um press release, um press kit, que vinha com um press release lá dentro, assim numa caixinha azul, que dizia pst, pst. E eu disse, vou abrir, não vinha com remetente, e eu abro e tinha uma coisinha deste tamanho, que na verdade era uma pilinha que saltava quando nós dávamos à corda. Porque era sobre um medicamento para a disfunção erétil. E eu juro que fiquei a olhar, fui ler o press release, porque pensei, mas claro, tenho aqui informação financeira mesmo válida, que esta empresa é espetacular. Eu até hoje não percebi porque é que eu fui a pessoa para quem aquele press kit foi enviado. Se aquela pilinha sauditante era divertida, era. Eu passei a usá-la quando, eu posso contar, porque os meus colegas sabem, eu passei a usar quando eles me começavam a chatear, eu dava à corda e punha lá e não respondia, ficava lá. Mas eu acho que houve uma empresa que gastou muito dinheiro, houve alguém que os fez acreditar que aquilo fazia muito sentido e talvez, e eu acho que, novamente, por exemplo, para uma revista de saúde, ou de saúde masculina, mesmo de coisas mais dedicadas à ciência, fazia sentido e é divertido e chamou a atenção. Portanto, o press kit às vezes resulta quando nos chama a atenção e nos faz dizer, giro, mas talvez não tivesse sido para a minha pessoa. Mas eu continuo a falar, quer dizer, se calhar não sei, porque é um press kit que eu falo recorrentemente ao longo dos anos, portanto, se calhar foi um investimento de longo prazo. E é um bom case aqui para explicarmos do que, lá está, a ideia é interessante, mas talvez para a pessoa errada, porque no sentido... Sim, não foi no sentido noticioso. Não foi no sentido noticioso. Agora, respondendo à tua pergunta, os press kits ainda fazem sentido? Para cargos como o teu, não é? Também há essa questão. Se o kit fizer sentido, ou seja, o que é que vem num press kit? O que é realmente diferenciador? Vai-me chamar a atenção?
vai fazer diferença na forma como eu percepciono a marca ou a empresa? Sei lá, se a marca me quer explicar que fez um rebranding de uma coisa e que aquilo é mesmo importante porque vai ter um impacto a nível de sustentabilidade das suas coisas, talvez faça sentido. Até talvez faça sentido receber, olha, nós antes fazíamos uma lata assim e agora fazemos uma lata assado. Ok, porque me ajuda se eu não conseguir ir lá. Fora isso, é bastante... Aquilo que nós falamos em aula vai muito em conta ao que tu estás a dizer, que é o Press Kit tem que aportar valor ou proporcionar uma experiência. Às vezes é só porque é simpático e é ok. E é uma ação de goodwill, portanto, é ali um gesto de simpatia, mas que tem que ter uma mais-valia, tem que proporcionar uma experiência, tem que ser, ajudar a que seja perceptível a mensagem que está a ser. E pode ser só uma ação de goodwill e eu não acho que haja algo de errado nisso. Esta é uma discussão, isto dá discussão também dentro do grupo dos jornalistas. Eu não acho que seja errado uma empresa fazer ações de goodwill e tentar ter relações privilegiadas com jornalistas. Porque é assim e vai ser e sempre foi. Porque a verdade é que há alguns empresários com quem eu tenho relações privilegiadas e a quem atendo o telefone e há outros que não. Ou que me atendem o telefone a mim e outros que não. E portanto faz parte, não é? As histórias conseguem-se assim também. E não acho que haja nada de mal nisso, mas é o que tu dizes, não é? No Natal mandar um press kit com um queijo da serra. Ok, é simpático. Eu vou fazer alguma coisa com isso. Não. Mas, se calhar vou-me lembrar, quando precisar de falar com alguém na zona X, que aquela empresa, em algum momento, me mandou... Agora, tem a ver também com expectativa. É isso, e a expectativa tem mesmo de ser goodwill. Estamos a fazer uma ação, uma ação de partilha, Sim. a acreditar que aquilo vai acrescentar algum tipo de valor, e ajuda a marca ou a empresa a ficar no top of mind. É isso. Como a Margarida diz, um dia qualquer alguém está a escrever, ou da tua equipa alguém está a fazer uma matéria sobre queijos. Bem, de repente até te lembras que Sim. há aquela empresa, olha, fala lá com não sei quem, até podes nem ser tu, pode ser alguém Sim, da tua pode equipa. ser outra pessoa qualquer. Mantermos este mindset importante também em relação aos press kits, partilhamos aqui da mesma ideia, são úteis, são importantes, mas têm que ser relevantes e têm que aportar valor e mais uma vez pensarmos numa pessoa adequada Sim, para... eu talvez sejam menos pilinhas e mais, não sei, agora já não sei bem, é tudo, agora já... Mas fica aqui o tema para pensar. Para reflexão. Uma reflexão. Eu agora lançaria aqui outra vez para a turma o microfone para uma nova pergunta. Vamos a isso. Olá, obrigada. Olá. A minha pergunta recai mais no âmbito das relações públicas. Uhum. As empresas atualmente estão a comunicar mais por convicção ou por pressão pública? Eu acho que depende. Eu acho que muitas delas comunicam por pressão pública, porque eu acho que as redes sociais vieram trazer um grande drama, não é? Que é, se eu não existir nas redes, eu não existo. E quando vão para os meios de comunicação social é o passo seguinte, que é, ok, eu já estou nas redes, mas eu não tenho. Nós ainda funcionamos assim como uma espécie de selo de qualidade, o que é muito curioso, porque as pessoas não leem jornais, porém, confiam se uma empresa aparecer num meio de comunicação social. Portanto, na verdade, as pessoas sabem que podem confiar, mas não lhes apetece confiar. É assim uma coisa estranha. E, portanto, eu acho que muitas delas, hoje em dia, estão a comunicar por pressão. Porque, na verdade, algumas delas gostavam só de estar sossegadas e a dizer eu não quero comunicar. Porque eu não preciso, porque o meu produto é bom ou porque as que são maiores, porque às vezes já têm um engagement tal, não é? Que nós todos já sabemos e já conhecemos, mas efetivamente no dia de hoje, se elas não comunicarem, elas não aparecem. E eu acho isso muito triste, também, da verdade, porque eu tenho pena de às vezes nós deixarmos escondidas algumas empresas e algumas marcas precisamente porque não as conseguimos ver na overdose de comunicação sobre outras que depois já às tantas roubam o lugar, mas acho que sim, infelizmente. Obrigada. Perguntar-te a questão das rondas. Foi um tema que abordámos aqui em aula, tentando explicar que
os jornalistas e os editores estão atentos àquilo que as marcas colocam no online, ou até algumas Certo. atualizações, por exemplo, no perfil de LinkedIn, por exemplo, Uhum. algum tipo de conteúdo que é como é que então como é que tu explicas que de alguma forma as marcas e as empresas, com algumas características, é certo, estão ali um pouco sob vigília por parte dos jornalistas, ou seja, as notícias podem surgir com base também naquilo que é colocado, por exemplo, o que acontece Sim. nas redes Sim, sociais, sim. ou numa atualização que alguém de uma empresa até publica no LinkedIn, por exemplo. Sim, mas eu acho que aí depois entra aquela parte do jornalista, não é? Que é, ok, a empresa até já comunicou, e é isto. Não vale a pena fazer um press release, se calhar, a anunciar o lançamento de uma nova. O nosso trabalho é ir além disso. O que é que isto significa? Ok, eles estão a lançar isso. Ou lançaram 10 coisas novas. Porquê que lançaram 10 coisas novas? E aí pode estar uma história. Portanto, no fundo, eu não acho que seja. Quer dizer, claro que eu faço aquelas coisas às vezes que temos aqui uma coisa para vos anunciar. E eu às vezes digo, vocês publicaram isso há 2 dias na vossa rede social. Isso, Essa questão também dos isso não é uma timings, não é? notícia, não é? Exatamente. Isso é um Nós não post de devemos Instagram. colocar primeiro, quando a comunicação vai entrar na estratégia de relações públicas e da Claro. assessoria de imprensa, devemos sempre privilegiar os jornalistas primeiro e os órgãos de comunicação social e só depois colocar no site. Até porque nós negociamos isso, ok? Certo. Eu sou pessoa para negociar. Não, mas essa informação, mas quando é que vocês vão divulgar? Não sei quando. Então, se me deixarem divulgar e só publicarem no dia a seguir, isto significa o quê? Que eu dei uma história em exclusivo e que a minha concorrência ou me leu a mim ou só vai saber no dia a seguir. E isto é importante. Agora, não acho que sejamos concorrentes diretos, não é? No fundo, acho que as empresas e as marcas têm de entender qual é a estratégia e o que é que querem comunicar de cada lado, e isto não tem de se atropelar. Se eu conseguir, eu até posso ir dizer exatamente o mesmo que a empresa, eu posso ir dar a mesma notícia. Lançaram não sei o quê, mas o que é que eu vou fazer? Ou tenho uma declaração com o CEO, ou consigo falar, tenho de acrescentar alguma coisa, não é? Porque se eu acrescentar alguma coisa, eu estou a dar informação aos meus leitores. Se não, eu estou a fazer publicidade à marca, que não é bem, Que não não é, é bem o meu trabalho. que não é do todo o teu trabalho. Não é da minha Por falar competência. da tua competência. Por falar em redes sociais, tenho aqui uma pergunta que foi também, foi um grupo de alunos que escreveu, que eu vou literalmente ler, que é relativamente ao uso das redes sociais, que preocupações legais e éticas deve um jornalista ter com os conteúdos que o próprio jornalista publica? Sentes essa pressão, tu também que estás nas redes sociais, portanto, e de que modo vês o teu papel numa rede como, por exemplo, o Instagram, onde tu estás, o LinkedIn também, quando publicas, quais são as fronteiras entre informar e ou influenciar? Portanto, temos aqui um Para já, tema. isto são 3 perguntas. Sim. 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Então, nós, por norma, temos nos sítios onde trabalhamos recomendações, ok? Códigos de conduta para a utilização das redes sociais. Porquê? Porque, efetivamente, nós cumprimos um código ético e deontológico e quando eu trabalho num sítio, o meu nome aparece imediatamente ligado ao do órgão em que eu trabalho e significa que eu tenho uma responsabilidade para com o meu órgão de comunicação social e que eu tenho que ter cuidado com o que eu publico, porque o que eu publico não vai ser entendido como uma coisa que a Margarida publicou a título pessoal, e por isso é que eu tenho um perfil fechado no Instagram só para família e amigos, e vai ser entendido como a Margarida, jornalista e ao dia de hoje editora executiva do Diário de Notícias. Portanto, nós temos sempre um código de conduta precisamente por isso, e ele vai variando de jornal para jornal. Portanto, as preocupações legais e éticas são exatamente as mesmas que eu tenho quando publico alguma coisa no Diário de Notícias, porque eu sei que eu posso responder, na verdade, por elas, se alguém quiser muito. Se eu sinto essa pressão, claro, eu já várias vezes não publiquei coisas e há alturas em específico, por exemplo, se vocês pensarem campanhas eleitorais, que nós acompanhamos muito, não é? E às vezes é muito difícil para nós
não escrevermos algo, porque nós todos escrevemos nas redes, não é? Ou vemos uma coisa e não reagirmos a um cartaz, a uma coisa que aconteceu. E isso, por exemplo, é uma coisa que eu tento não fazer. Não vou reagir, sobretudo então em altura, no período da campanha oficial, nem pensar. Portanto, sim, sinto. As fronteiras entre informar ou influenciar. Não sei, eu como não me vejo como, quer dizer, eu acho que os jornalistas influenciam sempre, não é? Mas não me vejo como uma influenciadora, não sei se tenho essa. Eu uso exatamente as mesmas regras. Ou seja, eu uso as mesmas regras quando penso nisso, uso as mesmas regras quando publico uma coisa no Instagram. Ou seja, tudo que ponha personalidades, empresas, temas que eu acompanho, que são todos, no caso. Portanto, uso as mesmas regras, portanto, tento que não seja muito óbvio. Claro que posso dizer numa rede pessoal minha, por exemplo, olha, eu uso esta marca e eu escrevi um livro sobre marcas, não é? Portanto, sim, está aqui escondido. Isso. Sim, aliás, desculpa interromper, quem Não faz mal. acompanha o podcast, eu já falei deste livro no podcast, mas vou recordar e deixo a recomendação aqui para os meus queridos alunos, que é este livro da autoria da Margarida, que é Marcas que Fui eu. Fazem Portugal, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde tem aqui marcas preciosas, das mais antigas que existem em Sim, Portugal, algumas muito delas. antigas, muito fixe. E que recomendo vocês, sobretudo que gostam também destas áreas do marketing. E que balanço é que tu fazes deste livro? Tu tens uma proximidade muito genuína há muitos anos do tecido empresarial português. Sim. Eu gostei muito de escrever esse livro porque eu acho que há uma ideia muito que se cruza com estas questões, não é? Eu acho que há uma ideia às vezes um bocadinho errada do que é que o jornalismo pode ou não pode dizer e escrever sobre empresários e sobre empresas. E quase que é mal visto se um jornalista disser bem de uma empresa ou realçar as coisas que uma empresa faz bem feitas. E isso sempre foi uma coisa que me incomodou. E quando eu estava na Exame, era uma conversa que nós tínhamos muito, porque a nossa equipa acreditava exatamente no contrário, que é através do exemplo e dos bons exemplos que nós conseguimos que a economia floresça, não é? Nós precisamos que as empresas sejam boas, se as empresas forem boas, imitem-nas no sentido de imitem a gestão e a governança e o saber fazer. E quando recebi o convite para escrever este livro, fiquei genuinamente feliz porque pensei, vai ser uma oportunidade de eu mostrar algumas marcas e algumas empresas que eu acompanho há muitos anos, sem estar a pensar que tenho de dizer alguma coisa menos boa. E elas todas tiveram coisas menos boas, portanto é fácil dizer. Mas eu fiquei mesmo feliz, porque eu acho que há tantas histórias tão boas para contar. E acho que há marcas tão boas e acho que nós não conhecemos suficientemente as nossas marcas. E somos muito rápidos a elogiar outras marcas e outros empresários e outras empresas. E nós temos coisas más, temos com certeza, mas temos coisas fabulosas. E portanto este livro foi assim foi um miminho e eu quero muito fazer um segundo volume, na verdade. A sério, É verdade. Já está. Eu tenho as marcas escolhidas. Estão lá, mas eu ainda não tive tempo para me sentar. O verdadeiro exclusivo Mas eu- deste podcast. Sim, mas é uma coisa que eu quero mesmo fazer porque eu acho que é. Porque, ao contrário de grande parte dos jornalistas que acompanham a economia, eu sou contra essa abordagem de que não se pode dizer bem. Quando há coisas erradas, nós noticiamos-las, naturalmente. Agora, quando há coisas boas, também estamos cá para isso, não é? E, portanto, fica aqui o desafio de quem trabalha a comunicação e as relações públicas e o marketing, não é? De saber contar as histórias. No fundo, saber os tais ângulos que nós falávamos, quais são os eixos de comunicação que vão aportar valor ao jornalista. Como é que nós vamos convencer uma pessoa como a Margarida, que gosta de economia, que gosta das empresas portuguesas, Gosta muito das empresas como é portuguesas. que nós vamos fazer com que ela queira fazer uma reportagem sobre nós ou uma notícia sobre nós? E é este mindset que nós temos de trazer, porque como a Margarida existem também obviamente outras pessoas e outros meios, mas fico muito feliz que corrobores tanto do Eu que acho aqui fomos falando ao longo Desculpa interromper, mas eu acho que realmente a transparência também é um bom veículo. Muitas dessas marcas, eu fui a praticamente todas as fábricas ou todos os sítios, conheço a gestão destas empresas e ao longo dos anos. E todas elas têm uma coisa que é muito importante, que é serem transparentes naquilo que fazem, nas coisas boas e nas coisas menos boas, nos falhanços e nos erros.
e serem muito honestos sobre isso, não é? E isso é uma coisa que nos dá muita confiança a nós quando estamos a trabalhar, as marcas, e que dá confiança, se nós trabalhamos com respeito também, que dá confiança aos gestores para falarem connosco, porque isto é uma relação, não é? Isto é um namoro, na verdade. Portanto, a pessoa também tem de confiar em nós para nos contar alguns dos seus segredos, que é sempre o que nós estamos a tentar saber. E os jornalistas, se tivermos, se todos cumprirmos a ética profissional de cada um das suas funções, a relação só pode ser boa se houver essa tal transparência e respeito mútuo. Portanto, que tão bom ter-te aqui. Obrigada. Vamos ter de terminar, mas custa-me muito, por mim continuávamos. Alguém quer colocar mais alguma questão? Não? Então, para terminar... Sou eu que tenho, não é? É incrível, exatamente. Foi um truque de magia. Foi um truque de magia. Portanto, quem acompanha o podcast já sabe que a última pergunta que coloco aos convidados é sempre aqui com recurso ao baralho das cartas para conversas de podcast inesquecíveis. Que medo. O GoPod, e portanto, no fundo, eu vou baralhar o baralho, passo o pleonasmo, e vamos ver qual é aqui a pergunta que vai sair à Margarida. É uma pergunta totalmente surpresa. Para todos, não é? Para todos, diga. Vamos saber aqui. Não houve batota aí. Não houve batota. Temos aqui, olha, as instruções. Um joker. Exato. Vamos ver qual é aqui a pergunta surpresa. Olha, um ponto de partida interessante. Vou mostrar à câmara, mas vou obviamente ler, que é qual é a primeira memória que tens? Uau! Eu não sei se esta é a primeira memória, não é? Quer dizer, mas eu lembro, eu tenho sempre esta imagem que eu acho que é a imagem de mim mais pequenina, portanto deve ser esta. Que sou eu muito pequenina, devia ter uns 3 anos, a jogar à bola com o meu pai numa quinta onde que era de familiares nossos, e era eu muito contente a jogar à bola com o meu pai, assim, no meio de pomares e afins. Sempre fui péssima a jogar à bola, portanto não é uma memória aspiracional, mas eu acho que é esta. Eu assim de calções no verão com o cabelo muito curto. Que maravilha, que maravilha de partilha. Muito obrigada, e tem um significado especial. Obrigada por teres partilhado connosco. Obrigada. Obrigada por ter estado aqui. Obrigada, eu espero que tenha ajudado. E assim que acompanha o podcast, obrigada por ter assistido até ao fim. Já sabe, subscreva, partilha, avalie, e até ao próximo episódio. Obrigada. Obrigada. Obrigada por me ter feito companhia e por querer comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!